Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Deixei para gravar esse vídeo logo após o término da rodada do Campeonato Brasileiro para ter uma noção real ali da situação que se encontra o Santos após a rodada, né? Porque o time perdeu. Ontem foi o primeiro jogo da rodada, faltavam todos os concorrentes direto ali na briga contra o rebaixamento jogarem. E foi uma rodada positiva para o Santos, né? Parece que o Santos tem mais sorte que juízo. É sempre incompetente, mas consegue ainda escapar por conta dos trabalhos ruins, por conta dos resultados das outras equipes também, né? Então, depois de Santos e Fluminense, a gente ficou aguardando os jogos que interessavam ao Santos na tabela de classificação. Eu acho que pouco importa quem vai ser campeão, pouco importa a briga por G4, o interesse do Santista nesse momento que o Santos some pontos primeiramente, depois torça contra os adversários direto ali contra um rebaixamento. E nesse caso deu certo. O Santos não fez sua parte mais uma vez. Já comentei aqui sobre o trabalho do Paulo Turra, sobre a incompetência da diretoria, incompetência do Falcão. Acho que não vale a pena bater na tecla. Quem quiser ver minha opinião sobre o jogo de ontem do Santos, sobre os resultados recentes, sobre o trabalho que vem sendo feito no Santos há 3 anos, dá uma olhada no último vídeo que eu fiz. Mas esse é para comentar sobre a rodada. O Santos termina a rodada na 15ª colocação. Se eu não me engano, foi só o Corinthians que ultrapassou o Santos. O Santos estava na 14ª, o Corinthians na 15ª. O Corinthians venceu o Vasco e ultrapassou o Santos. Porém, esse resultado, apesar de ser ruim, porque um dos adversários diretos contra o rebaixamento ultrapassou o Santos, o Corinthians foi a 19 pontos e o Santos continua estacionado nos 17, pelo menos a vitória do Corinthians freou qualquer avanço do Vasco. Então o Vasco, que é o último colocado do campeonato nesse momento, continua com 9 pontos. Então são ali 8 pontos de diferença do Santos para o Vasco. O Vasco fica cada vez mais complicada a situação deles na tabela. Hoje o América Mineiro jogou contra o Palmeiras, deu certo trabalho para o Palmeiras em algum momento do jogo ali, mas tomou uma goleada por 4-1 dentro de casa, né? Então o América Mineiro fica em 19º com 10 pontos conquistados até o momento, uma diferença ali de 7 pontos para o Santos. Também é uma diferença significativa que pode ser tirada ainda, porém acho que Vasco e América são duas situações bem complicadas ali na busca de sair dessa situação, sair da zona de rebaixamento. E aí eu acho que vem dois adversários, dois concorrentes diretos do Santos contra o rebaixamento, né? Que é o Curitiba, que até deu muito trabalho para o Botafogo. O Botafogo abriu o placar logo de cara, o Curitiba empatou o jogo, depois virou, só que o gol foi anulado ali por uma falta no meio campo, no Tietê, não sei se foi falta ou não, mas foi anulado e depois o Botafogo conseguiu também aplicar uma goleada por 4-1 em cima do Curitiba. O Curitiba estacionou com 14 pontos, nesse momento está a 3 pontos do Santos, então a gente vê, mesmo o Curitiba estando em 18º, e o Santos em 15º, a diferença são de apenas 3 pontos. E o outro jogo que interessava o Santos ali era o jogo do Bahia, né? E o Bahia jogou contra o São Paulo hoje, às 11 horas no Morumbi. O São Paulo, eu assisti boa parte do jogo, São Paulo finalizou muito, teve muitas oportunidades, não conseguiu marcar o gol, não conseguiu vencer a partida, então o Bahia também fica estacionado com 15 pontos, né? Ganhou um ponto com esse empate fora, mas não foi significante ali para eles escaparem da zona de rebaixamento. Então, nesse momento, o Bahia, que é o 17º, tem 15 e o Santos, que é o 15º, tem 17 pontos, apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. O último jogo que fechava a rodada, que interessava ao Santos, era Grêmio e Goiás, na casa do Goiás, né? E a situação estava ficando dramática, porque o Goiás marcou 1-0 ali já no final do segundo tempo. O Goiás estava ultrapassando o Santos, indo a 18 pontos conquistados. Porém, nos acréscimos, o Grêmio em bola parada ali consegue o gol de cabeça. O gol que deu empate, deu números finais à partida. Então, o Goiás continua atrás do Santos na 16ª colocação com 16 pontos conquistados. Eu acho que isso dá para indicar que temos aqui os times já bem definidos que vão lutar contra o rebaixamento. Para mim são Vasco, América Mineiro em situações mais complicadas e ali todo mundo no mesmo bolo. Curitiba, Bahia, Goiás
e Santos. Eu acho que a tendência é o Corinthians escapar, porque o Corinthians já tem nesse momento 2 pontos a mais que o Santos e ainda tem um jogo a menos que é em casa contra o Grêmio. Então, se o Corinthians por acaso vence esse jogo atrasado, já abre mais vantagem dos times da zona de rebaixamento. Então a briga está bem clara. São 6 times ali brigando para 4 vagas que vão ser os rebaixados do Campeonato Brasileiro. Não tem outra realidade, o Santos tem que aceitar que a briga é por ali, mas parece que o presidente Rueda, o Falcão, não estão ligando muito para isso ou não estão se importando, né? A gente já ouviu palavras do Falcão, por exemplo, que não liga para não fala em rebaixamento, não se comenta rebaixamento. Como não? O Santos está beirando a zona a 2 pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento e ele vem com essa soberba dar esse tipo de discurso. Então foi uma rodada que novamente ajudou esses times, digamos que tecnicamente é o mesmo futebol do Santos. Eu ainda acho que o Santos está jogando pior do que, por exemplo, Curitiba. O Santos está jogando pior do que o América Mineiro, mas ainda nos resultados ainda talvez consiga um jogo ou outro ali que some pontos. Tá difícil, tá difícil. É um futebol bem mal jogado, um time sem comando, que não evolui dentro de campo. Vai passando as rodadas e o Santos está se afundando ainda mais na tabela de classificação. Vai chegar a rodada que o Santos vai entrar na zona de rebaixamento e a gente sabe o quanto que é difícil time grande quando entra sair. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas se for usar a razão, a tendência é o Santos se afundar ainda mais, principalmente porque não tem comando, não tem jogadores de brio ali que demonstram que estão insatisfeitos com o resultado, uma diretoria que não coloca a cara para falar com o torcedor e a situação do Santos continua sendo essa. Esperamos aí que o Santos consiga uma vitória contra o Atlético Paranaense, anuncie reforços essa semana para dar uma aliviada em toda essa pressão aí e que os reforços deem resultado dentro de campo. Não adianta ter reforço, ter contratação e nada mudar dentro de campo, que é o que mais importa. É isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.